Uma ótima tarde a você, e se você não deu boa tarde pro Fábio Carille, não tem mais tempo para dar, porque ele tá indo embora para a Arábia Saudita, meu amigo. Carille decidiu ontem que deixa o comando do Timão, por isso eu faço um contato ao vivo já. Nós temos 2 repórteres posicionados a partir de agora. O Edgar Alencar está no Parque São Jorge, ou melhor, o Edgar Alencar está no Parque São Jorge ou o Gui que está no Parque São Jorge? O Edgar, né? O Edgar está no Parque São Jorge e o Gui está no centro de treinamento do Corinthians. Começamos com o Edgar, vamos bater um papo porque ele conversou agora há pouco com o Carille. Muito boa tarde, Edgar. Boa tarde para você, Ivan. Boa tarde a todos. Conversamos agora há pouco. O Fábio Carille nos recebeu mais cedo na sua casa, que a gente agradece mais uma vez o professor. Ivan, nós encontramos um Fábio Carille muito tranquilo, muito convicto dessa decisão que ele tomou ontem à noite, para a gente repassar bem rapidamente esses 2 pontos desse acerto com o Al-Wehda da Arábia Saudita. Ele disse que teve sim conversas com aquela outra equipe, também da Arábia Saudita, o Al-Hilal, mas que sempre soube que não era a primeira opção dessa equipe. E com essa equipe a coisa nunca passou de conversas. E aí, no final de semana é que surgiu esse outro time, o Al-Wehda. Ele voltou para São Paulo na segunda-feira, o Corinthians jogou no Recife, né, no domingo, e aí ele conversou com seus empresários, aí sim, a coisa virou uma negociação, só que é o seguinte, viu, Ivan, não foi a proposta mais vantajosa financeiramente que ele recebeu, não. Ele explica agora, como a gente vê num trecho da entrevista que fizemos há pouco. Tive propostas melhores do que essa, financeira, mas o projeto, a ideia, enfim, não me senti tranquilo para aceitar. Esse eu me senti muito tranquilo para aceitar, ouvindo tudo, o que eles estão fazendo, a cidade que é. O que me deixa assim muito tranquilo em relação a isso é estar classificado na Copa do Brasil para depois da Copa, é estar classificado já na Libertadores para uma sequência depois da Copa e de estar entre os primeiros no Campeonato Brasileiro. Se não tivesse essa parada, talvez meu pensamento seria diferente, talvez eu nem abriria conversa, talvez, né? Mas assim, fico muito tranquilo por essa decisão agora, porque o profissional que chegar, o caso Osmar que está assumindo ali, depois tem 35 dias para trabalhar, para projetar para a volta depois da Copa do Mundo. Parte desse projeto que seduziu o Fábio Carille para ir para o futebol, né, da Arábia Saudita, é que agora ele vai poder contratar 6 jogadores estrangeiros para a linha e mais um goleiro, uma regra nova lá naquele futebol, e aí já começa aquela história, ele vai levar jogadores do Corinthians, quem que ele vai levar? Primeira coisa, ele desmentiu, não tem nada de Rodriguinho já acertado não. Vamos ouvir e ver o que disse Fábio Carille sobre isso. Pode ser sim, por pessoas ali que eu tenho confiança. Como eu já trabalhei com muitos profissionais nessa minha vida, 10 anos de Corinthians, o tantos que passaram ali. Primeiro saber o que o clube já tem contratado para depois atacar as posições. Então é um processo assim tranquilo, com muita calma. Fábio Carille já não é mais funcionário, né, do Corinthians, já se fala como técnico do Al-Wehda. A gente preparou aqui então uma reportagem para mostrar essa trajetória. Ele diz que um dia pode voltar ao Corinthians, mas nesse momento ele já faz parte da história do clube. No começo, era apenas um tal de Fábio Carille. Desconhecido para a maioria, mas não para quem estava dentro do Corinthians. Auxiliar técnico do clube desde 2009, ele trilhou uma trajetória rara no futebol brasileiro. Lá atrás, quando aparecia, era apenas como treinador interino, enquanto o clube buscava nomes fortes no mercado. Interino. É aquela chance, mas não muito, né? Imagine, o Carille foi interino 8 vezes, mas sempre deixando claro que a meta era um dia ser efetivado no cargo. Para alcançá-lo, teve que ser paciente. Carille foi braço direito de Mano Menezes, Tite, e como auxiliar conquistou 8 títulos. 2 paulistas, uma Copa do Brasil, 2 brasileiros, uma Recopa, Libertadores da América e um Mundial de Clubes. Mas mesmo com esse currículo de peso, ele não foi a primeira escolha da diretoria quando Tite deixou a equipe para comandar a seleção brasileira em junho de 2016. Vieram Cristóvão Borges, Oswaldo de Oliveira, e o Corinthians já não tinha mais aquela identidade vencedora conquistada nos últimos anos. Mesmo assim, Roberto de Andrade, o presidente do clube na época, não queria efetivar o auxiliar. Uma chance do Fábio Carille pleitear essa vaga? O técnico? Não, eu acho que não. Eu acho que no momento nós temos que trazer um nome. Essa é a minha visão. Não que ele não mereça. Não. Só que 2 dias depois dessa entrevista aí, tudo mudou. Sem sucesso nas negociações com outros nomes, a diretoria aceitou o risco e decidiu então dar uma chance para o tal de Fábio Carille.
agora eu sou treinador. O mais novo técnico do futebol brasileiro não escondeu quem era a sua inspiração. Deixei muito claro que os 5 anos e meio que eu tive trabalhando do lado do Tite é a minha linha de trabalho que eu vou seguir. Não posso esconder aquilo que eu vou buscar. No começo, a desconfiança. Sem jogadores de peso, o Corinthians do Carille era chamado de a quarta força de São Paulo. Mas foi aí que ele começou a mostrar qual seria a sua marca. Não sou de ficar lamentando, vocês já conhecem bem, e sim arrumar soluções. Carille trabalhou e fez a sua equipe trabalhar junto. Marcando forte, bem compactadas as linhas, bem próximas as linhas e marcando a maioria atrás da linha da bola e chegando com bastante jogadores à área. Na era Carille, o Corinthians não encantou, mas venceu. Em 1 ano e meio foram 114 jogos, 32 empates, 23 derrotas e 59 vitórias. 3 títulos, 2 paulistas e 1 brasileiro. Nos últimos dias, ele avisou. Pode vir 2 caminhão, aí na conversa diferente. Vamos esperar, tô muito tranquilo aqui, tá? Com 1 eu não vou, com 2 eu posso pensar. Mas questionado se existia mesmo uma proposta da Arábia Saudita, Carille disparou contra a imprensa. Grande parte da imprensa, não todos, mentem demais. Ontem à tarde pediu desculpas por ter generalizado e tentou colocar um ponto final na história. Só que horas depois, a proposta milionária chegou e ele agora é técnico do Al-Wehda da Arábia Saudita. Chegou quando ninguém no Corinthians queria que chegasse. Saiu quando ninguém queria que saísse. Fábio Carille é casado, tem 2 filhos, mas nesse primeiro momento, Ivan, ainda vai sozinho para definir as questões de moradia e tudo mais. E ele vai embora do Corinthians com a certeza, com a tranquilidade de que deixou um legado no clube, Ivan. Legal. Do Parque São Jorge, nós vamos para o centro de treinamento do Timão com o Guilherme Pereira, que traz informações do Osmar Loss, o novo técnico do Timão. É isso, Gui? Fala, Ivan, tudo bem? Um abraço para você e para todo mundo ligado no Globo Esporte. É isso mesmo, o Osmar Loss subiu das categorias de base do Corinthians para o profissional em fevereiro de 2017. E foi o trabalho nas categorias de base que fez a diretoria efetivá-lo como auxiliar. O desempenho dele foi muito bom e, de fato, existia um projeto para que ele um dia assumisse a equipe principal. Eu separei aqui alguns números para a gente ter uma ideia melhor do porquê ele chamou tanta a atenção. Ele chegou às categorias de base do Corinthians em 2013. Foram 147 jogos, 95 vitórias, um aproveitamento em pontos de 71%. Agora vamos aos títulos. Foram 2 campeonatos paulistas, 1 brasileiro e 2 Copas São Paulo. Lembrando que a Copa São Paulo é o principal torneio das categorias de base no Brasil. E em Copa São Paulo, o Osmar Loss tem 1 derrota em 34 jogos. Como eu disse, o projeto era mesmo para que ele um dia assumisse a equipe profissional, mas isso aconteceu muito antes do planejado, Ivan. Tá certo, Gui. Obrigado pelas suas informações. Chega como promessa também, né?